Ciclone extratropical se forma no litoral sul brasileiro e deixa Santa Catarina novamente em alerta. E você vai ver também. Brasil lidera ranking mundial de pessoas com ansiedade generalizada. Criciúma envia comboio para ajudar o litoral norte catarinense a se recuperar das enchentes. Cartórios de Criciúma e Sara empatam em primeiro lugar no ranking nacional. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Muito boa tarde, está começando mais um Informe Região desta segunda-feira, 20 de janeiro. Agora 1h15. E uma feliz tarde para todos nós. Vamos começar com uma nota de algo que está acontecendo agora. O Donald Trump, aos 78 anos, está tomando posse agora mesmo como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, representando o Partido Republicano. O vice-presidente escolhido para o mandato é o J.D. Vance, ex-senador aos 40 anos. O cerimonial de posse está sendo marcado por uma série de tradições, incluindo uma missa pela manhã e o encontro com o presidente Joe Biden na Casa Branca. Logo depois, o Trump vai se dirigir ao Capitólio para juramentação. E daqui a pouco, por volta da 1h47 da tarde, pelo nosso horário de Brasília, o evento vai contar com a apresentação de discursos do Trump e do Vance, seguido por uma assinatura cerimonial. A posse está acontecendo sob condições climáticas adversas, com temperaturas extremas que se aproximam dos registros mais frios da história recente do país. E por isso, todas as solenidades estão acontecendo em locais fechados. O mapa de eventos foi ajustado para comportar uma audiência reduzida por conta desse frio. A posse reforça a tradição norte-americana de transição democrática e marca a segunda passagem de Trump pela Casa Branca como presidente dos Estados Unidos. E a Starship explodiu. Esse foguete da empresa espacial de Elon Musk sofreu um acidente e os destroços caíram de volta no nosso planeta, interrompendo inclusive várias linhas aéreas. As suspeitas da causa ainda não foram confirmadas. O protótipo pertence à empresa de Elon Musk, a SpaceX. A Starship transportava sua primeira carga de testes com satélites simulados. E 8 minutos após a decolagem aconteceu uma falha, que de acordo com o CEO da empresa pode ter sido provocada por um vazamento de oxigênio e de combustível, fazendo com que a nave se desintegrasse no espaço. Um vídeo mostra bolas de luz laranja riscando o céu sobre a capital do Haiti, Porto Príncipe, deixando rastros de fumaça para trás. Os destroços da Starship causaram interrupções no tráfego aéreo. Pelo menos 20 voos comerciais que cruzavam a região do Caribe precisaram mudar suas rotas para outros aeroportos. Alguns precisaram cancelar e remarcar o voo. A última vez que uma nave da Starship falhou foi em março do ano passado, quando ela estava voltando para a atmosfera da Terra sobre o Oceano Índico. Outro foguete da Starship, o Super Heavy, retornou à plataforma de lançamento cerca de 7 minutos após a decolagem, conforme o planejado. E você já ouviu falar no transtorno de ansiedade generalizada, o popular TAG? O Brasil não só entrou para a lista dos países com o maior índice de população ansiosa do mundo, como também está em primeiro lugar. Internações relacionadas ao transtorno de ansiedade generalizada, chamada de TAG, custaram mais de 5,5 milhões de reais aos hospitais públicos e privados do Brasil nos últimos 3 anos. Os dados são de um levantamento realizado pela empresa de gestão hospitalar Planisa, em parceria com a plataforma DRG Brasil, que analisou informações de 440 hospitais entre 2022 e novembro de 2024. Nesse período foram registradas 2.202 internações por TAG. O custo médio de uma diária de internação foi estimado em R$ 965, valor que inclui o uso do leito, medicamentos, materiais e honorários médicos. O transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por uma preocupação excessiva e persistente, que dura ao menos 6 meses, impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes e pode levar a condições graves. Especialistas explicam que a hospitalização é recomendada apenas em casos severos, como pensamentos suicidas, risco à vida ou falha nos tratamentos ambulatoriais.
O estudo apontou um aumento de aproximadamente 2 pontos na taxa de internações durante o período analisado. Em 2022, a média era de 3 internações para cada 100 mil habitantes, enquanto em 2024 esse número subiu para 5. Apesar de elevado, especialistas alertam para as dificuldades de acesso a tratamentos especializados no país. Médicos destacam que o TAG frequentemente está associado a outras condições de saúde, como distúrbios gastrointestinais, respiratórios e metabólicos, o que pode contribuir para hospitalizações relacionadas. Além disso, o transtorno impacta a vida profissional e social dos pacientes, gerando perdas econômicas e pessoais significativas. Em 2019, o Brasil foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, com cerca de 9% da população convivendo com esta condição. Jovens estão entre os mais afetados, segundo dados globais. O aumento nos índices de ansiedade é atribuído a fatores como sedentarismo, dieta inadequada, uso excessivo de redes sociais, abuso de substâncias e o enfraquecimento dos laços sociais. Especialistas ressaltam a urgência de ampliar os serviços de saúde mental no Brasil, incluindo mais leitos psiquiátricos e iniciativas para intervenções precoces. Se você ou conhece alguém que precisa de ajuda, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, com atendimento 24 horas por dia, e o contato pode ser feito pelo telefone 188, pelo chat, no site ou por e-mail. Lembrando que nem todo quadro de ansiedade se caracteriza como transtorno de ansiedade generalizada. Muitos transtornos de saúde mental compartilham entre si os sintomas, e não é porque a pessoa tem algum sintoma que ela vai ter algum transtorno, né? Por exemplo, um pensamento acelerado, com falta de ar, pode ser inúmeras coisas. Por isso, não faça autodiagnóstico, nem acredite em testes gratuitos de internet. Tá? Busque sempre orientação de profissionais da medicina, de preferência se consultando com especialistas em saúde mental, os psiquiatras ou os psicólogos. Bom, e cada vez mais os animaizinhos de estimação estão tendo acesso a shoppings, loja e agora até supermercados. E para facilitar a vida de quem conta com a companhia dos pets nesses locais, os supermercados começaram a oferecer um novo tipo de carrinho de compras, adaptado para os nossos bichinhos. Uma nova tendência está ganhando espaço em supermercados brasileiros: a adaptação de carrinhos de compras para permitir que clientes levem os pets junto a eles. Esses carrinhos possuem uma área exclusiva e segura na parte inferior, onde os animais podem permanecer confortavelmente enquanto os tutores circulam pelo estabelecimento. A iniciativa reflete a crescente adesão ao conceito de pet friendly, que se refere a espaços preparados para receber animais de estimação de maneira segura e confortável. Esses locais geralmente incluem áreas específicas para pets, além de funcionários dedicados à limpeza e organização do ambiente. Com mais de 160 milhões de animais de estimação, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking global do mercado pet em faturamento, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Isso demonstra como os brasileiros valorizam espaços que acolham seus bichinhos e reforçam o papel dos pets como parte integrante das famílias. Para os supermercados, além de atender a demanda crescente dos tutores, a adaptação dos carrinhos também pode funcionar como um diferencial competitivo, atraindo consumidores que buscam locais mais inclusivos e atentos às necessidades. E a seguir, um ciclone está se formando no litoral sul e coloca Santa Catarina novamente em alerta. Boa tarde, voltamos com o segundo bloco do Informe Região desta segunda-feira, 20 de janeiro, agora 1h26 da tarde. Criciúma está ajudando os municípios atingidos pelas fortes chuvas no litoral norte de Santa Catarina. Desde sábado, os equipamentos e a equipe técnica foram enviados para as cidades de Balneário Camboriú e Camboriú. A ação é uma parceria entre a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil.
Chuvas intensas no litoral norte de Santa Catarina trouxeram destruição, mas também mobilização dos municípios por todo o estado. Enquanto as cidades afetadas, como Camboriú e Balneário Camboriú, lutam para superarem os estragos, prefeituras vizinhas se unem para ajudar na recuperação. Dentre elas, Criciúma, que enviou equipamentos, equipe técnica e ainda está oferecendo suporte administrativo. O governo de Criciúma intensificou as ações para ajudar os municípios mais atingidos pelas fortes chuvas no litoral norte. Desde o último sábado, um comboio foi deslocado para Camboriú e Balneário Camboriú, cidades duramente afetadas pelo mau tempo. A ação envolveu parcerias entre a Prefeitura de Criciúma, a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil. O prefeito de Criciúma, Wagner Espíndola, o Vaguinho, esteve pessoalmente nas áreas mais afetadas. Em visita aos locais, ele destacou a importância da solidariedade entre os municípios em momentos de crise. Para ele, a situação exige esforços conjuntos e Criciúma deve prestar solidariedade, apoiar na recuperação das áreas atingidas e, principalmente, levar assistência à população que enfrenta as consequências desse desastre. Estamos aqui hoje num gesto de humanidade. Estamos agora, nesse momento, saindo em direção à região de Balneário Camboriú e Itapema, levando a nossa solidariedade àquelas pessoas que foram atingidas agora nos últimos dias pelas fortes chuvas. Naturalmente também, né, Fred? Estamos aqui atentos e acompanhando as previsões também aqui da nossa região, mas graças a Deus estamos nesse momento em uma situação mais tranquila, mas naturalmente também isso não nos dá o direito de ficarmos de braços cruzados, então vamos ajudar quem precisa neste momento. O diretor da Defesa Civil de Criciúma, Fred Gomes, também se destacou nessa missão. A experiência dele foi reconhecida pelo Comitê de Crise de Camboriú, que o convidou a permanecer na cidade para apoiar na coordenação das ações. Além do trabalho de campo, Fred tem contribuído na organização administrativa, preparando documentação para a homologação da situação de emergência no Sistema Nacional. Essa etapa é essencial para que as cidades possam solicitar recursos e suporte humanitário. Entre os equipamentos enviados por Criciúma estão 2 retroescavadeiras, um caminhão de limpeza e um caminhão plataforma. Todos estão sendo usados nas operações de limpeza e manutenção urbana em Camboriú. O objetivo é agilizar os trabalhos de recuperação das áreas mais afetadas pelos alagamentos e deslizamentos. O prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, agradeceu a solidariedade de Criciúma e destacou o papel dos profissionais envolvidos. Segundo o prefeito, a ajuda de Criciúma e de outras cidades reflete a união entre os municípios nesse momento tão difícil. O apoio técnico e a presença contínua de profissionais, como o do diretor Fred Gomes, são fundamentais para essa recuperação. Além das ações de limpeza e suporte técnico, a Prefeitura de Criciúma também reforçou que está disponível para fornecer mais recursos, se necessário. Essa atitude mostra que solidariedade entre os municípios catarinenses é um exemplo de união em momentos de crise. E um aviso importante para hoje: Santa Catarina está em alerta climático devido à formação de um ciclone extratropical que está se formando no litoral do Rio Grande do Sul e está causando tempestades em diversas regiões, inclusive aqui na região sul catarinense. Os serviços de meteorologia estão com alertas para o dia de hoje até por volta das 11 horas da noite. A previsão é de rajadas de vento de até 90 km por hora que podem causar destelhamentos, derrubada de árvores e vários outros transtornos. Não está descartada a possibilidade de chuvas e tempestades com alagamentos pontuais, principalmente naquelas regiões que já sofreram com as chuvas desde a quinta-feira passada. Aqui na região de Criciúma, vocês devem ter percebido a forte tempestade que se formou durante a madrugada e que já faz parte desse fenômeno. O ciclone se forma no litoral sul brasileiro, mas já segue em direção ao oceano. Portanto, hoje é o dia de maior alerta. Confira agora a previsão do tempo para essa semana. Na terça, o sol continua presente, mas o dia terá períodos de céu nublado. À noite, as nuvens aumentam, mas sem chuva prevista. Os termômetros registram entre 22 e 28 graus. Já na quarta-feira, o dia começa com sol e aumento de nuvens. Mas atenção, pancadas de chuva são esperadas para a tarde e a noite. As máximas chegam aos 31 graus, enquanto as mínimas ficam em 21. Quinta-feira será marcada por tempo mais instável. O céu fica nublado e a chuva deve aparecer ao longo do dia. À tarde, há risco de temporais. Temperaturas entre 23 e 28 graus. E para fechar a semana, na sexta-feira, o sol pode aparecer entre nuvens pela manhã, mas a chuva retorna à tarde. O dia termina com temporais e noite chuvosa. As mínimas ficam em 23 e as máximas chegam aos 30 graus.
Então não esqueça o guarda-chuva, principalmente na segunda metade da semana. As informações são do Clima Tempo. Balneário Rincão, na região sul de Santa Catarina, além de se destacar pelos atrativos naturais, está sendo conhecido pelo investimento em infraestrutura para bicicletas, com ciclovias e ciclofaixas em toda a cidade. O município busca incentivar a mobilidade sustentável e a prática de atividades físicas. Veja o que está sendo feito e como essas obras vão melhorar a qualidade de vida na região. Balneário Rincão, uma das cidades mais novas do país, vem se destacando por seus atrativos naturais e por um projeto ambicioso de infraestrutura que busca melhorar a qualidade de vida dos moradores e dos visitantes. O município, que conta com mais de 14 quilômetros de praia e 6 lagoas, está cada vez mais voltado para a sustentabilidade e o bem-estar dos seus cidadãos. Uma das principais iniciativas da Prefeitura é a construção de ciclovias e ciclofaixas em todas as regiões da cidade, que até o momento somam mais de 17,5 quilômetros de estruturas para bicicletas. A recente obra na SC 445, que conecta o município a Içara, vai adicionar mais 3,4 quilômetros de ciclovia na estrada. Com um investimento de quase 2 milhões de reais, sendo parte de recursos de emenda parlamentar, a nova ciclofaixa vai melhorar a mobilidade na região e oferecer mais segurança para os ciclistas. A ciclovia da Beira-Mar já cumpre um papel importante de conectar a Zona Norte à Zona Sul, proporcionando segurança e qualidade de vida para os ciclistas. O prefeito Luiz Laurindo destaca que a cidade, por ser plana, é ideal para a prática de atividades físicas e mobilidade sustentável. A obra da Beira-Mar, que já tem quase 4 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, se junta a outros projetos ambiciosos, como a ciclovia da rodovia Jorge Fortulino, que vai conectar a área sul ao restante da cidade. Com mais de 12 anos de administração própria, Balneário Rincão se consolida cada vez mais como um exemplo de cidade sustentável e atraente para quem busca qualidade de vida e mobilidade ativa. O prefeito fala que a cidade vai continuar trabalhando para ampliar a rede de ciclovias e fortalecer a cultura da mobilidade sustentável. A seguir, cartórios e tabelionatos do sul catarinense estão em primeiro lugar no ranking nacional. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região, hoje 20 de janeiro, agora 1h39 da tarde. Você, assim como eu, é microempreendedor individual, o chamado MEI? E assim como eu, também precisa regularizar os seus tributos? Então, atenção para essa informação. Em Criciúma, a Casa do Empreendedor está auxiliando os MEIs que precisam colocar as contas em dia e evitar problemas com a Receita Federal, até dia 31 de janeiro. Mais de 1.800.000 empresas estão em risco de exclusão do Simples Nacional por inadimplência. Em Criciúma, o alerta também é sério. Centenas de microempreendedores individuais, os MEIs, e microempresas foram excluídos em 2024 e têm até o dia 31 de janeiro para regularizar os débitos com a Receita Federal e o município. A Casa do Empreendedor está oferecendo suporte gratuito para os MEIs que precisam de ajuda nesse processo. O atendimento acontece no segundo andar da Prefeitura de Criciúma, no bairro Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os contribuintes também podem consultar pendências pelo sistema da Receita Federal, o ECAC. Para isso, é necessário ter uma conta no portal gov.br de nível prata ou ouro. Já as dívidas com o município podem ser consultadas no site da Prefeitura na aba Dívida Ativa. Após regularizar os débitos, o microempreendedor pode solicitar a reinclusão no Simples Nacional pelo sistema da Receita. Segundo o diretor de Desenvolvimento Econômico de Criciúma, Marlon Araújo, manter os tributos em dia é fundamental para que a Casa do Empreendedor possa garantir uma integração entre os microempreendedores e o município.
Criciúma tem mais de 33 mil empresas registradas, sendo mais de 16 mil microempreendedores individuais. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Fabres, destaca que as microempresas representam mais de 70% dos negócios da cidade, mas ainda são responsáveis por apenas 11% dos empregos formais. Então, você que é MEI e eu também, podemos entrar em contato com a Casa do Empreendedor de Criciúma. O número é o 34310480 ou pelo WhatsApp no 48 99951 2785. É uma oportunidade de se organizar e evitar problemas futuros e, claro, manter o negócio funcionando. O sul de Santa Catarina é líder nacional em qualidade... Perdão, aqui. Troquei aqui a câmera, vamos lá. O sul de Santa Catarina é líder nacional em qualidade de serviços notariais e registrais. O tabelionato de notas e protestos de títulos de Içara e o primeiro ofício de registro de imóveis de Criciúma estão empatados com nota máxima em primeiro lugar no ranking nacional, dentre mais de 13 mil cartórios de todo o Brasil. Santa Catarina é líder nacional em qualidade de serviços notariais e registrais. Um ranking divulgado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANORREG, mostra que 5 cartórios catarinenses empataram em primeiro lugar na edição 2024 do levantamento. Esse desempenho coloca o estado como referência no país. Entre os destaques está o tabelionato de notas e protestos de títulos de Içara, na região sul. Além de ser um dos 5 melhores do Brasil, o cartório de Içara ganhou reconhecimento pela modernização e agilidade nos serviços. Assim como os outros premiados, ele foi auditado por critérios técnicos e legais, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Além de Içara, o segundo registro de imóveis de Balneário Camboriú, o primeiro ofício de registro de imóveis de Criciúma, o primeiro registro de imóveis de Joinville e o primeiro tabelionato de notas e protestos de Palhoça também aparecem no topo do ranking. Ao todo, entre os mais de 13 mil cartórios do Brasil, 8 ficaram com a nota máxima e 5 desses estão em Santa Catarina. Outros 5 serviços catarinenses aparecem entre os 40 melhores, como o Registro de Imóveis de Barra Velha, o Tabelionato de Urubici e o terceiro ofício de registro de imóveis de Joinville. Esse resultado reflete o esforço dos cartórios catarinenses em investir em tecnologia e facilitar a vida do cidadão. Iniciativas como o selo digital, que garante a autenticidade dos documentos, e a primeira escrituração por videoconferência do país, realizada em Joinville, mostram o avanço do Estado. Essas ideias inovadoras, que começaram em Santa Catarina, hoje são padrão em todo o Brasil. Segundo a ANORREG, os cartórios de Santa Catarina têm se destacado não apenas pela tecnologia, mas também pela segurança jurídica e agilidade. Para o presidente da associação no estado, Otávio Margarida, o trabalho das serventias é um orgulho para a população e uma referência para o futuro do setor no país. A região sul continua mostrando que é sinônimo de qualidade e eficiência nos serviços prestados à comunidade e que vale a pena investir em modernização para fazer a diferença no dia a dia das pessoas. E o Criciúma fez história na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, a Copinha, e chegou à semifinal pela primeira vez. O Tigre garantiu sua vaga com uma campanha impressionante, invicta na primeira fase e vencendo nos pênaltis na segunda fase. Na primeira fase, o Criciúma terminou líder do grupo 4, com 3 vitórias, e se destacou pelo bom futebol jogado. Na sequência, a classificação veio depois de um empate sem gols e vitória por 3-1 nos pênaltis contra a Ferroviária. Nas oitavas, a equipe superou o Botafogo por 4-2 e segue para as quartas de final, onde venceu por 1-0 contra a Ferroviária. A classificação para a semifinal representa um marco histórico para o clube, que nunca chegou tão longe na competição. O próximo desafio do Criciúma vai ser contra o São Paulo no dia 21 de janeiro, às 7h30 da noite, em Araraquara. O jogo promete emoção e marca uma nova fase na história do Tigre na Copinha. Na outra semifinal, o Grêmio vai enfrentar o Corinthians, ambos com campanhas consistentes até aqui. Os jogos vão ser transmitidos ao vivo pelo Sport TV. O Criciúma agora busca glória e o título da Copa São Paulo de 2025 e o olhar de todos está na jovem e promissora equipe do Tigre. O Informe Região
fica por aqui nessa segunda-feira. Mais informações, mais notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @TV Primavera e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Daqui a pouco, às 2 horas, você assiste ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4 horas, o programa A Hora da Graça. Nos vemos amanhã à tarde. Até mais.